O nome da síndrome de Peter Pan é por causa das características do personagem, que coincide com algumas características do quadro. Então, veja só, um detalhe importante que eu estava estudando, viu, doutora Jessirane Amorim, é que como surgiu esse termo de Neverland, que inclusive era o nome do rancho onde o cantor, o rei do pop, Michael Jackson, que é inclusive o maior representante da síndrome de Peter Pan que a gente conhece. Porque o Michael declaradamente não queria crescer, né? Sim. Ele não queria crescer, ele não queria ter uma vida adulta. Então ele colocou o nome do rancho que ele morou até morrer de Neverland. Lá ele levou um parque inteiro, vários bichos de estimação que eram bichos silvestres, né? Onças, enfim, e outros animais. Se o Marco Aurélio puder resgatar essa imagem aí, mostra pra nós aí, Marco Aurélio, esse rancho chamado Neverland. Porque, na realidade, Neverland é a terra do nunca. E por que terra do nunca? Porque lá não cresce. Lá você não crescia. E tem coisa melhor do que você não crescer? Tem coisa melhor do que você não ter conta pra pagar? Não ter preocupação? Mas não é assim. A partir do momento que a gente já nasce, a gente já começa a crescer e já começa, o envelhecimento começa a partir do nascimento. Boa tarde, seja bem-vinda, doutora. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores. É sempre uma gratidão estar nesse programa e discutindo assuntos extremamente importantes, principalmente para os nossos ouvintes. De fato, a síndrome do Peter Pan é uma síndrome onde o indivíduo, né, ele chega na sua fase adulta, mas ele não consegue se desenvolver, principalmente nos aspectos emocionais. Então, eles têm uma dependência emocional e obtêm aqueles que a gente chama de ganhos secundários e, às vezes, sem perceber, ele vai sendo... Olha, André, a imagem. Isso, esse é o rancho de Neverland, tá lá o nome, né? Feito com rosas, né? É onde era a propriedade do Michael Jackson. Tá aí ele ainda, uma foto, acho que essa foto não foi bem feita, não foi bem tirada, né? É uma montagem, mas aí tá a imagem, tem um parque de diversões ali atrás, onde ele costumava levar os seus convidados. Lugar lindo, maravilhoso, qualquer ser mortal queria ter a oportunidade de ter conhecido Neverland, de ter conhecido o astro, o rei do pop, Michael Jackson. Isso. E aí a gente vai fazer alguns adendos aqui para diferenciar um pouco, né, o que é, às vezes, uma necessidade compensatória de algo que a gente não teve na infância e o que é uma síndrome de Peter Pan, que de fato causa uma disfuncionalidade na vida da pessoa. Então a gente cresce, a gente vai envelhecendo cronologicamente, ou seja, eu saio dos 30, 31, 50, 70, mas a minha mentalidade, ela tá sempre voltada àquele comportamento infantilizado que retira a responsabilidade de encarar de fato as diversidades da vida, as responsabilidades da vida. Então é muito comum, infelizmente, a gente encontrar pessoas que estão com seus 30, 40, 50 anos e ainda moram na casa dos seus pais, elas não trabalham e elas têm ali todo tipo de dependência, sendo a financeira, sendo a emocional, e aí ela quer os bônus da vida, ou seja, quer somente o que é bom, mas o que é de responsabilidade, o ônus, os problemas, elas não se responsabilizam. Então essa ausência de responsabilidade impacta de uma forma muito, muito grave a vida da pessoa e as redes de apoio, né, as pessoas que estão à sua volta. Mas existem diversas variáveis que mantiveram esse tipo de comportamento. Às vezes um próprio condicionamento, e aí eu estou dizendo, André, um ponto muito importante para a gente diferenciar, porque nem tudo é somente da personalidade da pessoa e é uma obtenção de ganhos. A gente tem às vezes alguns quadros de disfunções cognitivas, como uma deficiência intelectual leve, que ela gera um padrão de comportamento muito semelhante a uma síndrome de Peter Pan. Então a gente precisa diferenciar os quadros clínicos para entender, peraí, o que é intencional da pessoa a se comportar dessa forma para só ter uma obtenção de ganhos e o que de fato é uma dificuldade cognitiva de dar esses tipos de resposta. Então, eu acho muito importante, por isso que a gente às vezes confunde. A gente, no senso comum, vê a situação de fora e diz, isso é uma síndrome de Peter Pan, e às vezes não. Às vezes é uma deficiência cognitiva que o sujeito tem, então é de base neurológica, que o impede de desenvolver, né, que são ali umas complicações nas funções executivas. Então, eu achei super pertinente a proposta desse tema e a gente explicar à sociedade, porque
a perspectiva dessa entrevista, ela não é da gente sair diagnosticando as pessoas, mas a gente avaliar as características e entender o que é que a gente pode fazer. Eu percebendo isso, como é que eu indico, como é que eu encaminho, como é que eu me preocupo e como é que eu me posiciono. E será que eu, sem perceber, sou a principal facilitadora para que o meu filho ele chegue a esse ponto de apresentar uma síndrome de Peter Pan? Será que a minha super proteção ela está inibindo a capacidade das pessoas se desenvolverem? E aí eu acho muito importante a gente abrir a discussão sobre essa perspectiva. Com certeza, eu te mandei o link aí para você compartilhar com o seu pessoal aí, tá? Enquanto eu quero dizer para você o seguinte: olha os sintomas, né? Segundo o livro do Dan Keeling, ele colocou alguns sintomas. Você pode participar aqui pelo 99639-8389. Você conhece alguém assim, que não quer crescer, né? Que quer ficar naquela boa ali, né? A vida inteira, 25, 30, 40, mora com a mamãe, mora com o papai e não quer responsabilidade. Não precisa você se identificar, nem identificar a pessoa, e a gente também não vai fazer isso aqui, tá? Por favor. Mas se você conhecer, se você já foi vítima do Peter Pan ou de alguém, um namorado que teve essa síndrome, calma, que depois em outro programa tem a síndrome da Wendy também, né, gente? É o inverso. Depois a gente vai falar o lado feminino da coisa, né? Tem aí, né? Você já, ó, o cara aí, né? O cara aí tá aí, os pai e a mamãe, tá tudo certo, casa, comida e roupa lavada ele tem, né? Então tem coisa melhor? Não tem, né? Se alguém tem, me fala aí. O cara tá aí tomando a cervejinha dele, comendo a batatinha dele ali, e a casa tá limpinha, cheirosinha, né? Engraçado é que é o seguinte: nos Estados Unidos você vai verificar que na década de 80 e 90, nos filmes que a gente assistia, que passava o high school. O high school é o ensino médio lá dos Estados Unidos, é o segundo grau. É o ensino médio aqui, o segundo grau, mas não, né? É o high school. Então você tá no último ano da escola, depois do baile de formatura do high school, o indivíduo ele ia para a faculdade. E depois da faculdade, ele ia para o mundo, ele não voltava mais para casa. Ele tinha que se virar e arrumar o espaço dele. E isso não é... Ele não deixou de falar com o pai e a mãe, não. O pai e a mãe continuam sendo o pai e a mãe, né? Só que isso está mudando, Jessirane, de novo nos Estados Unidos. A síndrome de Peter Pan, inclusive, está acontecendo lá, né? Muitos marmanjos que saem depois da formatura e ficam lá, ficam em casa, engordando, comendo hambúrguer, e papai e mamãe tá aqui fazendo tudo. Olha os sintomas, segundo o livro aqui de Dan Keeling: dificuldade de expressão, procrastinação. Procrastinação é você não começar e não terminar nada, né? O cara que começa e não termina nada na vida dele, nem namoro. Quem termina é a menina, porque ele é irresponsável. Dificuldade em construir vínculos, negação de responsabilidade e culpa, relação difícil com a mãe e adoração pelo pai, né? A mãe é uma mera empregada dele lá, vamos lá. E desinteresse em relação a assuntos sexuais. Em contrapartida nisso, você tem o complexo de Wendy, que é o contrário. A Wendy, na história do Peter Pan, é a menina que é a irmã mais velha e tem vontade de crescer. Só que, devido a esse nome, as características do personagem, o complexo de Wendy não é diferente. O complexo de Wendy é caracterizado por uma preocupação excessiva das mulheres em relação ao bem-estar do outro. Ela se sente imprescindível, tenta de qualquer jeito fazer a outra pessoa feliz, se desculpa por tudo, elas procuram ser aceitas e temem a rejeição. As mulheres com esse complexo são muitas vezes vistas como uma figura maternal. Você é mãe do seu namorado. Resumindo, é isso aí, você é mãe dele, né? Se ele chorar, você compra um presentinho. Se ele tiver com prego, você cobre o cartão de crédito dele. Enfim, né? Você adotou um rapaz aí de 30 anos. Mas eu não quero falar sobre isso, não. Eu quero me ater aqui, Jessirane, sobre a síndrome de Peter Pan. Isso com certeza causa muito problema nos relacionamentos, principalmente com mulheres maduras. Porque tudo que uma mulher gosta de ver e de ouvir é que ela tem um homem do lado dela. Um homem com H maiúsculo, não um moleque, né? Então, se a gente fosse trazer um tema aportuguesado para a síndrome de Peter Pan, seria assim: a síndrome do moleque no Brasil, né? Os caras que não querem nada, ele quer farrear no final de semana e pega uma e pega outra e tal, e a namoradinha não tem fidelidade nenhuma, porque fidelidade para ele, né? E vai passando o tempo. Então 30, 35, 40 anos e o cara tá naquela ali. Eu conheço gente assim. Infelizmente, a gente conhece gente assim, que tem um comportamento e acha que vai ser eterno.
Um ponto que eu acredito, Gessiane, que todo homem até pode passar por essa síndrome, mas tem uma hora que você diz assim, poxa, chega, acabou. Isso aconteceu comigo quando meu filho nasceu em 2005. Naquele dia, 3 de maio de 2005, quando eu botei meu filho nos braços, eu olhei pra mim mesmo, parecia que eu tava vendo um espelho, dizia, bicho, acabou, porque agora você é pai. Agora, se você não era, você tem que ser homem. Não no sentido sexual, mas no sentido de ser homem para honrar a paternidade, para honrar o meu casamento, a minha esposa. Entendeu? Perfeito, André. Então, essa questão assim de ser homem, aí a gente vai adotar o conceito de ser capaz de adotar compromissos. As pessoas que elas sofrem da síndrome do Peter Pan, elas são incapazes de querer se comprometer. Olha a diferença, tá? Elas são incapazes de querer se comprometer. Não que elas não consigam se comprometer, elas conseguem, elas têm as habilidades para isso, mas elas não querem se comprometer com isso. Então há uma diferença muito grande. Então a questão que eu estava trazendo nessa questão de patologia, para a gente ter muito esse cuidado, uma coisa é uma pessoa que tenha uma dificuldade cognitiva de planejar, de executar, de desenvolver estratégias e soluções para problemas. E aí a gente fala de um quadro patológico, neurológico ali, de uma deficiência intelectual. E aí, que é mais comum, uma deficiência intelectual leve, que às vezes é mais difícil de ser diagnosticada. As pessoas, elas não têm aquele suporte, elas não têm aquele aparelho, aquela predisposição e para desenvolver as habilidades. Então elas acabam apresentando comportamentos que são semelhantes a uma síndrome de Peter Pan, tá? Que é socialmente trazida como uma pessoa que não quer fazer nada, mas não está dentro das possibilidades dela executar aquelas funções. Diferente de uma pessoa que não tem nenhum comprometimento cognitivo. Então, quando a gente está falando de uma síndrome de Peter Pan, a gente está falando de uma pessoa que ela tem o seu cérebro funcionando dentro da normalidade. Sim. Então, ela tem a capacidade de se desenvolver. Ela não tem comprometimento motor, ela não tem comprometimento psíquico, ela não tem comprometimento neurológico. Então, ela tem, sim, habilidades e aquisições para desenvolver as funções. Só que ela não quer desenvolver. E às vezes, porque no seu processo de educação, tá, ela sempre teve um facilitador. Não é necessariamente todo mundo que teve um facilitador que desenvolveu, ou eu não tive facilitador, mas ainda assim eu desenvolvi. Mas é uma predisposição, tá? É um fator ali que facilita demais, que são aquelas mães que inibem o desenvolvimento do filho na sua primeira fase. Então, sabe aquela criança quando ela tá na fase de curiosidade, de se desenvolver, de conquistar as coisas, e a mãe não permite? É tipo assim, a criança só aponta e a mãe já vai lá e pega e faz tudo, e a criança vai chorar e não pode sofrer frustração, e não pode se esforçar, e não pode perder nada, e tem sempre que ganhar, e o ganho é dado. A gente, sem perceber, André, vai condicionando, ou seja, eu vou ensinando ao meu filho a obter muito ganho sem nenhum esforço. Então, é prazeroso, evolutivamente falando, é prazeroso para o meu organismo. A gente diz assim, vamos fazer as coisas com força de vontade. Se a gente for falar evolutivamente, a nossa força de vontade enquanto ser humano é sentar e esperar as coisas acontecerem. Sim. Por quê? Porque nós somos programados para uma economia de energia. O que faz que a gente conquiste as coisas que a gente tem hoje. E para você ter uma ideia, André, há 70 mil anos atrás, quando a nossa espécie ela vivia lá na savana africana, éramos em média 6 mil habitantes no planeta. Ou seja, isso mostra o quanto éramos desnecessários para o planeta. Só que existia uma coisa chamada inteligência coletiva. Ou seja, os humanos, eles começaram, lá os primitivos, a se unirem, e quando eles se unem, eles começam a usar a minha inteligência com a sua inteligência, com a inteligência do outro, e essa colaboração fazer com que a nossa espécie se desenvolva e sobreviva. Então, quando eu uno as forças, a gente se desenvolve.
Uma pessoa que não quer crescer é como se fosse uma pessoa que quisesse ficar isolado, sozinho na savana africana. Então você tá lá, o grupo todo fazendo a luta, enfrentando todos os perigos, e a pessoa ali sentada na sombra só comendo as uvas, obtendo os ganhos. Então ela foi dita que se ele não fizer nada, ele tem ganho com isso. Só que não percebe uma disfuncionalidade. As pessoas que vivem dentro da síndrome de Peter Pan, elas carregam muita insegurança, elas carregam muitos medos, e são medos que a gente encontra, se a gente for fazer uma analogia, ali no mito da caverna, na alegoria da caverna de Platão. A gente às vezes não quer encarar o mundo de frente porque a gente tem medo do que a gente pode enfrentar, então a gente vive dentro da nossa realidade. Ser criança me proporciona não ter responsabilidade por nada. Ser criança me proporciona todos os ganhos serem servidos a mim. Só que chega uma hora que eu preciso me desenvolver, preciso desenvolver a minha vida. E aí eu tenho ali, e a gente tem que entender isso, que os prejuízos, eles são muito expressivos e às vezes são em curto prazo. Tá? E não vem às vezes o prejuízo lá no final da nossa vida, porque a gente não tem um controle sobre o tempo e a gente não tem um controle sobre a vida. Então hoje imagine uma pessoa que tem síndrome de Peter Pan e ela perde o familiar, que era aquela pessoa, a base de segurança principal. Como é que ela se desenvolve na vida? E aí essas pessoas, André, às vezes começam relacionamentos. E aí, por que isso acontece com as namoradas de adotarem, né, esse perfil de namorado? Justamente porque eles fazem uma projeção. Então, eu sempre trago isso. Às vezes as pessoas dizem assim lá no consultório: Jéssica, a gente tinha um modelo, né, quando é terapia, que vem os casais, né, a gente sempre vamos relembrar o que motivou aquele início de relacionamento. E aí você vê as pessoas como era independente, a gente se encanta pelo esforço, pela dedicação do outro, pelo empenho do outro. Aí depois que você vai andando assim, você se acostuma, aí você percebe que você faz o esforço e o outro não. Você chega junto e o outro não. E no final, se inverteu a representação social. Então, a pessoa que tem síndrome de Peter Pan, em todas as relações que ela entra, ela projeta no outro uma pessoa que tem que atender todas as suas expectativas para que ela economize esforço. E aí começa uma disfuncionalidade. Tem dificuldade de se relacionar com pessoas, porque a criança ela também tem. Então, como é que a gente avalia os padrões de comportamento de uma pessoa que tem síndrome de Peter Pan? E a pessoa só tem síndrome de Peter Pan, gente, a partir dos 30 anos de idade, tá? É um marco que a gente considera. É quando ele chega jovem na sua fase adulta, ele não começa a se desenvolver. E às vezes chega ali, depois dos 30, chega os 40, 50, 70 anos e o padrão infantilizado para lidar com frustração, uma pobreza no repertório de enfrentamento, uma dificuldade nos aspectos de inteligência emocional, eles são muito presentes e cada vez mais acentuados. Então estamos discutindo uma situação séria e a pessoa está sempre fazendo brincadeiras desproporcionais. Ela não consegue entender a seriedade daquela relação, ela não consegue se comprometer, ela às vezes comete erros que ela não se responsabiliza para. É sempre mais cômodo jogar a responsabilidade para o outro, justamente por não ter habilidades psíquicas para lidar com situações de frustração. E eu mandei um negócio aí pro Marco Aurélio, agora que ele vai colocar aí na tela. Olha essa frase, Jessirane. Crescer dói. Todo mundo quer ser grande, mas ninguém quer passar pelo crescimento. O processo requer renúncias. Crescer é abrir mão de coisas, lugares e pessoas que não te agregam em nada. Na prática, não é tão simples como dizem. Crescer dói, mas a dor é essencial na cura. Perfeito. Não é? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu perdi minha mãe com 7 anos, né? E não deixaram eu ver o corpo da minha mãe. Eu não vi minha mãe no velório, eu não vi minha mãe no enterro. Então eu fiquei com aquela ideia de que um dia a porta ia se abrir e ela ia dizer assim: eu estava brincando. Isso foi acontecer comigo com 16 anos, quando o meu irmão, né, que hoje está aqui com a gente aqui em Arapiraca, eu tive uma crise existencial nesse dia muito forte, e ele disse, e eu disse assim: bicho, eu esperava encontrar a minha mãe. E ele disse: eu sabia que um dia isso ia romper. Eu chorei nesse dia, com 16 anos de idade, eu chorei igual um bebê quando nasce, né? Porque ali eu respirei fundo, engoli o choro
como diz assim, dizer agora vai doer, mas eu tenho que fazer valer isso aqui valer a pena. Eu não posso ficar reclamando porque minha mamãe morreu quando eu tinha 7 anos. Eu não posso ser vítima disso. Eu não posso crescer assim. E aí eu comecei já trabalhava desde os 14 anos. Meu primeiro emprego foi numa banca de revista, né? Trabalhava um horário e estudava no outro. O que eu ganhava era besteira, era para comprar o milkshake das meninas, como diz o rei Roberto Carlos aí numa das suas músicas, né? E assim, aí aqui que diz assim, mudar dói, ficar dói, encontre uma dor e vá, né, André? Exatamente. Então é isso daí. Então eu queria te perguntar o seguinte, Gessene, a gente tem 4 minutinhos aqui para ir para o intervalo. A Joselina diz assim, oi, boa tarde, verdade, tem muito isso hoje em dia, André, a Joselina Araújo. Realmente tem mesmo, né? E o que é que as mulheres fazem? Porque o que é que acontece? De uns anos para cá, tem muito mais homem tem muito mais mulher do que homem no mundo. Mulheres que querem se relacionar, mulheres que querem um relacionamento sério, mulheres que querem um cara, que querem alguém. Mas quando olha pro comportamento do cara e diz assim, não, aquele cara não. Fulano, não. Né? Então, aí já tem pouco homem, né? E como é que fica isso na cabeça de vocês, Jessihane? Porque como eu não sou mulher, não sei, né? Como é que fica isso na cabeça de vocês? Me fala aí, Kika. A galera do W2W que tá acompanhando aqui, participa aqui. 996398339, as solteiras do grupo, né? Que deve ter. Quando vocês vão fazer, vai passar no teste de seleção assim, vai fazer o scanner que nem vocês fazem assim, 3 segundos, né? Quando a mulher passa, né? Vocês fazem um scanner assim, sabe se a bolsa é Prada, se o sapato é não sei de onde, né? O cabelo foi escovado não sei aonde, que produto foi. Bicho, é muito rápido, né? O homem tem que passar uma meia hora olhando assim, né? Pra apreciar, e se tiver sozinho, se tiver acompanhado, não pode olhar não. Olhar pra frente assim, ereto e tudo, e vai-se embora. Então explica pra gente, Jessihane, como é que fica isso na cabeça de vocês? O que é que vocês acham quando você vê um Peter Pan passeando no shopping? Olha, é muito interessante isso. Eu vou até representar aqui as mulheres da W2W, tá? Porque são mulheres empoderadas. E, André, eu estava até conversando sobre isso com uma amiga recentemente. E não é só com as solteiras não, viu? Muitas casadas também. E ela tá dizendo aqui, eu tô sozinha. É por isso mesmo, Kika. Eu perguntei pra você mesmo, ó. Exato. Vítima, sofredor ou herói? Aprendiz. Escolheu ser herói, né, André? Pois é. Então é você mesmo, Kika. Então fala aí, quando você vê um cara, o cara é bonito, Kika, o cara se veste bem, o cara tem uma empresa, o cara é bacana. Mas quando você vê a ficha do cara, bicho, então fala, Jéssica. Entendeu? Existem outros atrativos para as mulheres hoje em dia, principalmente as mulheres que são empoderadas. A gente não tem aquele hábito, André, hoje, de olhar uma pessoa que a gente carregue. Porque a gente já tem as nossas demandas para carregar. A gente quer uma pessoa ao lado que nos potencializa, que se desenvolva, que some, e não que venha preencher. E aí a gente começa, as mulheres empoderadas, elas entrarem num processo de ruptura com aquele conceito romantizado de que nós precisamos da metade da nossa laranja. A gente não precisa da metade da nossa laranja. Nós já somos uma laranja inteira, nós precisamos de uma pessoa que adicione valor à nossa vida. Então, quando a gente começa a trabalhar nos processos de autoconhecimento, de entender o que a gente quer e ser potencializada, a gente não sente a necessidade de ter o outro. Às vezes a gente quer ter o outro para compartilhar, para agregar, para dar um acolhimento, mas que a gente vive muito bem sem o outro. Por isso que os índices de separações são muito acentuados, de mulheres conquistando o mercado de trabalho é muito acentuado. Então, os homens que eles têm um perfil de Peter Pan, da síndrome de Peter Pan, certamente eles conquistarão mulheres que estão passando por um processo de vulnerabilidade emocional, que elas também têm a sua insegurança e que elas precisem exercer uma maternidade em uma representação social que não deveria caber a elas. Então acaba nutrindo e pegando o peso de outra pessoa. Então eu posso fazer a minha trajetória e obter ganhos, ou eu posso fazer a minha trajetória bem mais pesada carregando uma pessoa que não tem os mesmos almejos que eu. Então é mais difícil para uma mulher que se relaciona de fato com uma pessoa que ela não tem uma visão de desenvolvimento, uma visão de crescimento. Então os critérios para selecionar uma pessoa
para adicionar valor à nossa vida, não estão na estética, não estão nas aquisições da pessoa, mas estão sim na capacidade da pessoa ser resiliente, da pessoa se desenvolver, da pessoa ter capacidade de lidar e enfrentar situações que vão ser adversas e de forma negativa. Então, essa habilidade de resiliência, de resolução de problema, de tomar iniciativa, de ir à frente, de chegar junto, de apresentar uma segurança, uma proteção, um acolhimento, pessoas que passam pela síndrome de Peter Pan, elas não têm, porque isso tudo gera muito gasto. E as pessoas, gasto que eu falo de energia, de dedicação, de esforço. E pessoas que passam por esse processo de sempre precisar de se encostar no outro, se apoiar no outro, elas não querem esse esforço. Então até elas mesmas, elas não acham atrativo pessoas que já vão muito além. Se cobrar dela, porque é cansativo você ser cobrado. Peter Pan, ele tem até cansaço de ficar sendo cobrado por aquilo. Ele quer um ganho que seja só, é isso, eu tô aqui, é isso, eu quero. Eu não quero nem me desgastar tendo que ser cobrado a me movimentar. Tá? Então, são perfis muito diferentes. Às vezes, algumas carregam por vulnerabilidade social, e eu digo carrega no sentido, de fato, de pegar as demandas da outra pessoa e, na prática, ir resolver. Sim. Porque o outro não vai. Não vai mesmo. Então, você tá numa gangorra que você tá ali, sempre embaixo, sustentando o peso de uma pessoa para estar lá em cima. Mas que aquela pessoa não dá nenhum impulsozinho, assim, ó, de esforço para dizer assim, vale a pena o que você faz por mim. E as relações, elas têm que ser equilibradas, tem que haver uma reciprocidade, porque senão não existe um relacionamento saudável quando um se desgasta bem mais para manter aquilo que o outro não tem intenção. Perfeito. Coisa que me veio à mente, Kika, Jessihane, é o seguinte: no filme O Rei Leão, né? Vou pedir para baixar um pouquinho o BG. Muito bem. Aí tá massa. Vamos lá. No filme O Rei Leão, o Marco Aurélio vai pegar aí as fotos. Queria que você pegasse, Marco Aurélio, uma imagem do Simba pequeno e do Simba grande. Por quê? Porque na história do Rei Leão, o passado do Simba, né, que é um passado sombrio, onde o seu tio Scar é responsável pela morte do pai, que o Rei Leão tinha... O pai, como o Simba tinha em Mufasa, que era o seu pai, uma figura poderosa, né? Uma figura potente, protetora, né? Meu pai está aqui, então eu posso tudo, né? Me veio essa ideia na cabeça. E depois, aí ele se encontra com seus amigos. Arruma também, Marco Aurélio, Timão e Pumba e Simba, né? Quando ele encontra Timão e Pumba, é exatamente isso. Ele não quer crescer. Ele se embrenha na floresta, começa a comer aquelas coisas lá que o Timão e Pumba comem. Insetos. Que ninguém come nada daquilo, graças a Deus, né? É apenas uma história, mas traz uma lição muito forte para mim, pelo menos, que adoro o filme e analiso tudo, até desenho animado. Então, ele começa a crescer, né? E quando ele começa a crescer, aí Nala, que era amiguinha dele ali quando o pai dele estava vivo, vai à busca de comida, se perde e encontra ele, né? E ela tenta dizer para ele: olha, você é rei. Ele diz: não, eu não sou isso. Diz: você é, pelo direito você é. Na morte do seu pai é você quem assume o trono. Mas ele diz: não, mas Scar é o rei. Diz: não, ele tomou a força. E a história todo mundo já sabe, né? Aí vem o macaquinho lá, dá uma paulada na cabeça dele e diz: olha, peraí, isso tá aí, ó. Né? Primeiro filme em 94, depois veio o remake, que já é feito com computação gráfica, tá aí. O Mufasa, a mãe do Mufasa, que eu esqueci o nome, e o Rei Leão, que é o Simba, tá aí. E aí eles convencem ele a voltar. Aí ele diz assim: mas o passado dói. Ele disse: sim, o passado tá lá atrás, bicho. Você tem um reino para assumir, então vá lá e assuma. Seu pai vive em você. Então por que eu trouxe isso, Jesse? Para que, na realidade, talvez essa macharada aí do Peter Pan precise de um choque desse. Precisa de alguém que dê uma paulada na cabeça, para de repente as pessoas acordarem e dizer assim: pô, realmente eu preciso ser homem, porque eu tô sendo moleque. Tá,
André. E aí essa é a questão, de fato, a gente precisa dessa dessensibilização. E existem formas e estratégias assertivas para a gente conduzir e trabalhar essas pessoas a terem consciência sobre o próprio padrão. Olha só, às vezes tem pessoas, André, que foi tão reforçado desde a sua infância, na sua fase da adolescência, sempre foi privado de lidar com as responsabilidades, que não tem consciência de quanto a sua vida ela é disfuncional e quanto isso gera um prejuízo para o seu próprio desenvolvimento. Então precisa, assim, quando o macaquinho dá lá aquela lapada na cabeça do Simba, é como se fosse esse insight, né? Tipo, oi, acorda aí, dá uma viradinha de chave, vamos trabalhar a tua consciência para você reconhecer quem você é, as competências que você tem e onde você pode chegar. E aí a gente precisa trabalhar justamente essas pessoas a tomarem consciência para elas começarem a dizer assim, pode ser que isso esteja acontecendo com a minha vida. Tá? Mas às vezes as pessoas vão entrar muito em fase de negação. Porque vai dizer assim, como assim? Eu posso ter o celular que eu quiser, é só eu pedir. E agora você tá me dizendo que eu tenho que trabalhar, juntar dinheiro para comprar o telefone que eu quiser? Eu vou sair de casa de 7 da manhã e trabalhar até 6 da tarde, ter 1 hora de almoço? Não, peraí. É para esse mundo que você quer me levar? Então, isso faz com que as pessoas, quando elas olhem a vida a partir dessa perspectiva, que elas não têm repertório para lidar, elas vão entrar em fase de negação. E aí vai dizer o quê? Não, aí vamos lá para aquelas responsabilidades que é que se joga pro outro. Isso é inveja. É que você tá incomodado. E aí a gente acaba achando que os outros só querem o nosso mal, que os outros não sabem lidar com os ganhos que a gente tá tendo. Mas não é sobre isso. Todos os ganhos, eles são reais quando eles vêm de esforço. Só existem ganhos que eles são concretos, eles são sustentáveis se a gente se esforça para. Então a gente tem que perceber nessa rede de apoio para que não venhamos ter tantos filhos com a síndrome de Peter Pan, principalmente quando existe essa briga, e é muito difícil, André, essas pessoas se inserirem na sociedade de forma funcional, visto que o sistema que elas vivenciam é um sistema capitalista, que eles validam as pessoas a partir do trabalho, a partir do esforço. Então a gente ganha o valor social a partir do quanto a gente se dedica e contribui com a sociedade. Então essas pessoas não têm essas vivências, essas experiências. Então quando eu entro assim, em Hakuna Matata, eu vou seguindo um bando que não é meu e eu vou obtendo ganhos com isso. E a vida era muito leve. A vida era ausência de responsabilidades, mas a vida não proporcionava nenhum tipo de ganhos. Então, os ganhos, eles, na nossa vida adulta, uma vida funcional e saudável, eles são adversos. A gente vai ter ganhos e vai ter perdas. E quando a gente tem perdas, a gente tem que ter estratégias para enfrentar. E se eu não consigo sozinho, eu tenho uma rede de apoio que eu posso contar, que seja a família, que seja os amigos, que seja uma terapia, mas que me ajude a desenvolver um repertório para lidar com aquilo que me despotencializava, me anulava, me inibia. E hoje a gente encontra, e esse é o grande mal da sociedade, que a Organização Mundial da Saúde, ela traz o nosso adoecimento, a nossa depressão cada vez mais crescente. A gente vai no INSS, as maiores causas de afastamento de trabalho é depressão, segunda maior ansiedade, síndrome de burnout, tá aí lutando contra a ansiedade, que é esgotamento profissional. Então são todos de base psíquica, porque quando a gente vai olhar a nossa sociedade, nós não temos inteligência emocional. Nós não fomos desenvolvidos para ter autoconhecimento, nós não fazemos uma autoanálise porque dói reconhecer o erro, porque dói dizer assim, eita, não sou tão bom nisso, preciso melhorar. Então, essa dificuldade que a gente tem de reconhecer as nossas habilidades e limitações nos despotencializa frente aos prejuízos. E aí isso acontece, às vezes, desde a nossa primeira base. Que essa primeira base, essa primeira infância, esse desenvolvimento, ele é extremamente necessário. E aí a gente diz assim na psicologia, André, se você quiser estragar uma pessoa, se você realmente não gosta de uma pessoa, faça tudo por ela. Prive-a de ter a sua capacidade de se desenvolver. Quando a gente vai deixando, meu filho não pode passar por isso, é uma frustração. Às vezes, peraí, vamos começar a dosar os nãos que a gente dá. Vamos começar a dosar
o que é frustração para uma criança vivenciar. Porque uma coisa é uma criança cair, se machucar e você não proporcionar um acolhimento. Tá? Outra coisa é a criança ela entrar em estado de frustração porque ela não pôde ganhar um brinquedo. Aquilo ali não é nocivo. Então, a criança ela precisa passar por algumas frustrações, percebendo que ela pode pedir ajuda, ela pode contar com acolhimento para passar por aquele desafio. Mas ela também tem que racionalizar que estratégia ela poderia usar. E eu, enquanto adulto, vou dizer, ótimo, filho, vamos por aqui, vamos ver se dá certo. Ou eita, filho, nem sempre a gente vai conseguir fazer dar certo, mas o que é que eu posso lhe ajudar? Como eu posso chegar junto de você e deixar as crianças começarem a se responsabilizar? Os adolescentes, às vezes, dizem, eu não quero me preocupar com isso enquanto adulto e não acompanho e não cobro do rendimento acadêmico do meu filho. E aí a gente viu um extremo na sociedade que é um filho que ele mata os pais, né? Isso e o irmão, porque ele estava sendo cobrado a ter um bom desempenho acadêmico. A gente vê que tem outra disfuncionalidade ali, tá? Não é só esse motivo. Ali foi o estopim da situação. Mas pai ficou tetraplégico. Pois é. Ele matou a mãe e o irmão. E aí você vê a questão da baixa habilidade de frustração, que eu não ensinei meu filho, às vezes, a lidar com frustração. Nesse caso específico, pode sim ter outra patologia, outro transtorno para uma ausência desse pensamento crítico e até chegar a esse comportamento bárbaro. Mas, às vezes, a gente faz um comportamento de birra estendido, a gente se isola das pessoas, a gente é reativo, agressivo verbalmente ou fisicamente com as pessoas, porque a gente não sabe lidar com os prejuízos, com as perdas. E aí eu quero, às vezes, entro no mundo do Peter Pan, André, por um mecanismo de defesa. Às vezes eu vivenciei uma situação de frustração e aí eu não quero lidar com aquela dor naquela proporção e eu crio na minha cabeça um mundo que é confortável para mim, que só eu entro, que só eu vivencio. E aí eu não percebo os prejuízos que lhe dá de eu me ausentar das responsabilidades, das minhas potencialidades. Então, para cada pessoa, mesmo sendo um quadro comum, cada um tem a sua variável, cada um tem o seu contexto de vida que fez com que entrasse ali dentro do processo de síndrome de Peter Pan. E aí existem formas, sim, de se retirar a partir do meio de conscientização, de uma psicoeducação e trabalhar essa rede familiar, essas pessoas que estão próximas, para começar a delegar funções e esperar que ele lide com as responsabilidades daquilo ali. E ele tenha ganhos quando houver esforço. E Perfeito. Ele tenha prejuízo quando ele se ausentar das próprias responsabilidades. Perfeito. Eu conversei com a psicóloga Jessirane Amorim. Telefone do consultório, Jess, qual é? 99643-1969. 99643-1969. Antes que seja tarde, se você tiver um filho e você estiver percebendo que está acontecendo isso com ele, entre em contato com o consultório, né? Precisa fazer um trabalho, precisa bater um papo com ele, né? Para tornar esse garoto um homem, né? Para torná-lo homem, antes que seja tarde, antes que você envelheça e ele fique na barra da tua saia aí a vida inteira, né? O programa está gravado aqui, você pode assistir a hora que você quiser no nosso programa, no nosso canal aqui no YouTube, Saúde em Foco com o André Pepes, tá legal? Eu vou terminar lendo aqui o trecho de uma música que foi escrita pelo Gonzaguinha. Eu já falei diversas vezes sobre essa música porque ela diz muito para mim. Não dá pra gente cantar porque o YouTube ele corta, né? E ele diz assim: o homem também chora, menina morena, também deseja colo, palavra amena, precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço da própria candura. Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis. Guerreiros são meninos no fundo do peito. Precisam de um descanso, precisam de um remanso, precisam de um sonho que os tornem refeitos. É triste ver esse homem, guerreiro menino, com a barra de seu tempo por sobre seus ombros. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra, a dor que traz no peito, pois ama e ama. O homem se humilha, se castra seu sonho. Seu sonho é sua vida e a sua vida é o trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata, não dá para ser feliz. Não precisa dizer mais nada, né? Se eu fosse resumir essa música, seria essa última parte. O homem se humilha, se castra seu sonho. Seu sonho é sua vida
e sua vida é o trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata, não dá para ser feliz. Luiz Gonzaga Júnior, conhecido como Gonzaguinha.